Oi, gente. Então, eu fiquei de voltar para contar um pouco daquela história do livro que eu falei. É uma reflexão minha, né? Cada um que lê o livro pode ter uma reflexão diferente. Eu até pensei em procurar na internet alguns posicionamentos de outras pessoas, mas eu não tive tempo, então ontem eu terminei de ler o livro e vou contar um pouquinho para vocês. Era uma vez um rapaz que cresceu numa família rural e os pais tinham um sonho dele ser seminarista e virar padre. Mas o sonho dele mesmo, que ele sentia no coração, era ser um viajante. Ele queria conhecer o mundo, ele queria viajar e conhecer o mundo. E como ele não tinha condição financeira, ele contou para o pai dele, e aí o pai dele falou: já que você quer viajar pelo mundo, então eu vou te dar umas ovelhas e você vai viajar pelas aldeias vendendo a lã das ovelhas. Então tinha comerciante que comprava 4 lãs, né? Pegava 4 ovelhas ali, tosqueava as 4, né? Aí em outra aldeia ele vendia mais um tanto. E ele sempre gostou de ler. Ele sempre levava um livro. E a cada livro que ele terminava de ler, na outra aldeia ele trocava por um novo livro. Então ele era uma pessoa que, além de viajar por terra, ele também viajava nas histórias dos livros. Mas um dia ele teve um sonho, e nesse sonho falava que ele tinha que ir atrás de um tesouro, que tinha um tesouro para ele perto das pirâmides do Egito. Ele achou muito estranho esse sonho, ficava próximo, mas não tão próximo da onde ele morava. Mas aí ele deixou para lá. Mas aí, numa outra noite, ele teve um outro sonho que falava a mesma coisa, que ele tinha que ir atrás desse sonho, desse tesouro que estava nas pirâmides do Egito. Aí ele procurou uma cigana e a cigana falou para ele confiar no que os instintos dele, no que a intuição, no que os sonhos estavam lhe contando. Aí ele pensou: puxa vida, eu vim aqui nessa cigana para ela me falar coisa que eu já sei, acreditar em instinto, em que isso é meu destino, que eu devo ir. E aí ele prometeu a essa cigana 10% do que ele ia receber desse tesouro. Mas aí ele deixou para lá, não confiou nessa cigana, falou que cigano mente mesmo. Aí um dia, sentado no banco de uma praça, tinha um senhor do lado dele e perguntou que livro que ele estava lendo. Ele achou aquele senhor muito atrevido, mas aí eles começaram a conversar e esse senhor falou que a gente sempre deve ir atrás dos sonhos que a gente tem. Sempre deve ir atrás. Todo mundo tem um sonho nato, de quando a gente nasce, só que a gente vai crescendo e ao longo da vida esses sonhos vão se perdendo, né? E que se ele estava tendo esses sonhos recorrentes e que a cigana tinha falado para ele que ele deveria ir atrás desse tesouro, sim, dessa lenda pessoal. É como se ele tivesse um destino e que ele deveria ir atrás desse destino, né? Que não custava nada tentar, né? Que o pior problema da vida das pessoas é o medo. Que esse medo é que nos impede de alcançar coisas maravilhosas
que a vida pode nos oferecer. E ele ficou pensando, negociou as ovelhas dele lá com o Senhor e foi para uma cidade próxima, e de lá ia partir uma caravana para chegar até o Egito. Ele ia ter que atravessar um deserto enorme. Esse deserto são os desertos que a gente atravessa na nossa vida, né? Tem tantos, às vezes, para a gente alcançar alguns sonhos, às vezes a gente tem que atravessar desertos inteiros, sozinhos. Às vezes a gente está acompanhado com um monte de gente, né, numa caravana, mas o deserto é silencioso. Mas aí ele aprendeu a observar os sinais que a vida dava para ele. Ele ficou 1 ano nessa cidade que ele chegou, porque assim que ele chegou nessa cidade, o dinheiro que ele tinha vendido das ovelhas, ele foi roubado, né? Então ele teve que ficar 1 ano nessa cidade para ganhar um dinheiro, para seguir o caminho, para ir atrás do sonho dele. Aí muitas vezes ele pensou em desistir, em voltar para trás, voltar a ser pastor das ovelhinhas dele, arrumar uma esposa, ficar com aquela vidinha simples e desistir do sonho, né? Da lenda pessoal dele. Mas aí o que aconteceu? O dono do comércio virou para ele e falou: não, você tem dinheiro suficiente para voltar, sim, e ter uma vida boa, mas se você pode ir atrás da sua lenda pessoal, do seu sonho, vá atrás do seu sonho. E aí ele arrumou uma caravana e ele foi por um deserto até chegar a um oásis. Lá no oásis ele apaixonou por uma moça e ele quis ficar. Só que essa moça virou para ele e falou assim: segue a sua lenda pessoal. Se um dia for pra gente ficar junto, a gente vai ficar. E ele seguiu. E aí aconteceu várias coisas. Ele conheceu um alquimista. Só sei que no final, durante esse deserto, ele passou por batalhas. Ele viveu dias de muito silêncio. Ele começou a entender a vida através da observação da natureza, de cada sinal que a natureza trazia para ele. Ele começou a trabalhar a intuição dele, o que era bom para ele. Ele chegou nas pirâmides, lá ele tinha um dinheiro, ele cavou procurando esse tesouro, e esse tesouro não estava lá, ele não achava esse tesouro. Chegaram os assaltantes, assaltaram ele, o pouco dinheiro que ele tinha. E só que os assaltantes deram uma dica para ele. Falou assim: larga de ser bobo. Um dia eu tive um sonho e uma cigana me falou a mesma coisa, que eu tinha que ir numa igreja tal e que tinha que cavar atrás de uma, eu esqueci o nome da árvore tal, e que lá teria um tesouro. Você acha que eu fui bobo o suficiente para ir acreditar nisso, no que a cigana me falou, acreditar no meu sonho, passar por tudo isso, atravessar um deserto inteiro? Não, você é muito bobo. Aí ele pegou que ele tinha que voltar no mosteiro por onde ele passou, que era a igreja, e que lá tinha a árvore que esse bandido falou. E chegando lá, ele cavou e encontrou esse tesouro. Era muito dinheiro, era um tesouro enorme. Mas aí, não tá falando de dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre o seu sonho, é não desistir do seu sonho. Daí ele voltou para o oásis, reencontrou a moça, casou-se com ela e ficou por lá, né? Então é uma questão de você ir atrás daquilo que você acredita e confiar nos sinais. O que a natureza, o que as coisas estão querendo me dizer? Eu devo ir atrás dos meus sonhos? Ou eu vou ser covarde o suficiente para deixar isso para lá? Que isso não é para mim. Eu achei incrível. E eu ainda estou refletindo sobre isso. Sobre a minha lenda pessoal, sobre o meu sonho. Bom dia para você.